Olá, amigos. Estamos iniciando o Portal de Luz. É com muita alegria que estamos na companhia de todos vocês. Neste momento inicial, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus. E nada melhor para nos acompanhar que as vibrações suaves, espiritualizadas da mensagem de Chico Xavier. Oremos. Se Jesus considerasse a si mesmo puro demais, a ponto de não tolerar o contato das fraquezas humanas, se acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus, se nos admitisse irremediavelmente perdidos na rebeldia e na delinquência, se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens mais cultos, se aguardasse encosto dinheiroso e valimento político a fim de realizar a sua obra, ou se recuasse diante do sacrifício, de certo, não conheceríamos a luz do Evangelho que nos descerra caminho à emancipação espiritual. Se Allan Kardec superestimasse a elevada posição que lhe era devida na aristocracia da inteligência, colocando honras e títulos merecidos acima das próprias convicções, se permanecesse na expectativa da adesão de personalidades ilustres à mensagem de que se fazia portador, se esperasse cobertura financeira para atirar-se à tarefa, se avaliasse as suas dificuldades de educador com escasso tempo para esposar compromissos diferentes do magistério, ou se retrocedesse perante as calúnias e injúrias que lhe ençaram a estrada, não teríamos a codificação da doutrina espírita que complementa o Evangelho, integrando-nos na responsabilidade de viver. Refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos, tímidos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina espírita. E isso porque, se eles, o mestre e o apóstolo da renovação humana, passaram entre os homens, sofrendo dilacerações e exemplificando o bem, por amor à verdade, quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e servir, em proveito próprio, indiscutivelmente estaremos sem perceber, sob a hipnose da obsessão oculta, carregando equilíbrio por fora e loucura por dentro. Meus amigos, nós temos uma ótima notícia a dar aos que nos assistem. Os jovens brasileiros vencem mais uma batalha contra o vício do cigarro. Sim, é verdade. Quem nos dá esta ótima notícia é o nosso professor Valtinho,
Walter Graciano Júnior, na Folha Espírita de agosto. E o seu artigo se intitula Jovens Brasileiros Não Dão a Mínima para o Cigarro. Que ótimo, não? Com base em reportagens da revista Exame, de maio de 2013, e também da Folha de São Paulo e da Folha Espírita, Valtinho nos informa que entre 2006 e 2012, o número de adolescentes que fumam caiu 45%. Vejam a queda, como foi grande. Enquanto entre os adultos a diminuição foi de 20%. Felizmente, 4 milhões de jovens, vejam bem, deixaram de entrar para o Clube dos Fumantes nesses 6 últimos anos. E quem fez esse cálculo? Foi o Lenad, e foi o segundo levantamento nacional de álcool e drogas que foi realizado pela Universidade Federal de São Paulo. Segundo essa pesquisa, hoje 15,6% dos brasileiros se declararam fumantes. Em 2006, o percentual era de 19,3%. A queda mais impressionante, no entanto, deu-se entre os jovens. Na data da pesquisa, que aconteceu em 2012, 3,4% dos adolescentes disseram fumar. A queda nesse período de 6 anos foi de 45%, como afirmei no princípio. E por que temos de comemorar? Porque estudos no mundo todo mostraram que quanto mais precoce é o início do consumo, maior é a chance de dependência e do surgimento de doenças associadas ao vício. Como vemos, a redução do consumo entre os jovens é crucial para a saúde da nossa comunidade. É muito importante mesmo que os jovens se afastem desse vício que encurta a vida humana e causa tanta dor. Com a diminuição de jovens fumantes em algumas décadas, o número de adultos viciados, obviamente, será muito menor e as consequências também. Por isso, o nosso sistema de saúde vai se beneficiar muito por não ter que gastar tanto com as consequências do vício. E nós todos temos tido razoável número de informações sobre os estragos que o cigarro faz na saúde humana. Por exemplo, a cada ano, são cerca de 400 mil pessoas que morrem de câncer, doenças cardiovasculares, respiratórias, ou mesmo de incêndios causados pelo cigarro a cada ano. E até mesmo os bebês entram nessa conta, porque quando nascem, já sofrem as consequências do tabagismo de suas mães, principalmente na questão respiratória e assim por diante. Tanto as pesquisas do Lenad, quanto as que vêm sendo feitas em outras instituições, constituem resultado dos esforços da sociedade na prevenção ao fumo, e tem sido muito intensa.
São campanhas e mais campanhas para conter o avanço do cigarro. E precisamos ficar muito atentos, porque 62% dos menores de idade conseguem comprar cigarro facilmente. Embora todos nós saibamos que a lei brasileira proíbe que jovens com menos de 18 anos comprem cigarros. É incrível, né? Mesmo assim, 62% dos adolescentes disseram não encontrar nenhum problema para comprá-los. Os bares foram apontados como o lugar preferido para essa compra. O que ajudou e muito foi a proibição da propaganda de cigarro pelos meios de comunicação de massa, especialmente pela televisão. Foi muito séria e profunda a campanha de artistas de renome dos Estados Unidos que gravaram vídeos advertindo a população quanto aos perigos do cigarro. Isso teve um impacto enorme porque escancarou para o público mundial e o público em geral os malefícios do cigarro, diminuindo consideravelmente o número de fumantes em todo o mundo. Foi notório, por exemplo, e eu me lembro bem, o testemunho do ator Yul Brynner, um ator de renome dos Estados Unidos, que antes de morrer de câncer pelo uso do cigarro, gravou um vídeo em que dizia algo verdadeiro e um tanto quanto aterrorizante. Dizia ele: quando vocês virem este filme, eu já estarei morto. E a causa foi o cigarro. Este e outros alertas foram fundamentais para diminuir drasticamente o uso do tabaco nos Estados Unidos e, por que não dizer, no mundo todo, dada a influência do grande país do norte na esfera mundial. Em entrevista dada à Folha Espírita em 1978, Chico Xavier esclareceu quanto às consequências do cigarro no outro corpo, igualzinho a este que temos, que é o perispírito ou corpo espiritual. Disse Chico Xavier: o problema da dependência continua, até que a impregnação dos agentes tóxicos nos tecidos sutis do corpo espiritual ceda lugar à normalidade do envoltório perispirítico, o que na maioria das vezes tem a duração do tempo correspondente ao tempo em que o hábito perdurou na existência física do fumante. Quando a vontade do interessado não está suficientemente desenvolvida para arredar de si o costume inconveniente, o tratamento dele no mundo espiritual ainda exige quotas diárias de sucedâneos dos cigarros comuns com ingredientes análogos aos cigarros terrestres, cuja administração ao paciente diminui gradativamente até que ele consiga viver sem qualquer dependência do fumo. Dá trabalho, não é mesmo? Nós precisamos ainda de substâncias do mundo espiritual semelhantes ao tabaco para irmos nos desvencilhando do vício. Como vemos,
o corpo espiritual sofre as consequências negativas do cigarro, e no mundo espiritual é necessário um tratamento especial para livrar os adictos, quer dizer, os fumantes, desse costume inconveniente. A entrevista completa de Chico está no meu livro Lições de Sabedoria, aquele que eu organizei com as entrevistas que o médium deu nos 23 anos da Folha Espírita. Vocês não acham que já está na hora de os meios de comunicação de massa alertarem para o perigo da cerveja e dos alcoólicos em geral? É um anseio mais do que justo dos médicos, do pessoal da saúde. Vamos pensar firmemente nisso, e um dia também vai ajudar a nossa sociedade a se livrar de mais esse vício e de outros também. Como vemos, quando nós juntos amadurecemos a ideia de que precisamos nos libertar dos vícios para que eles não diminuam a nossa vida na Terra, nós conseguimos. Porque é uma verdadeira bandeira da nossa sociedade. E todos juntos conseguimos finalmente grandes vitórias sobre o vício. Assim como nós somos contrários à liberação da maconha, porque aquilo que não serve, a sociedade não pode aceitar. Porque se ela aceitar, ela vai estar dando um atestado de rompimento com a educação que todos nós sonhamos, que é aquela de sobrepujarmos o vício e não darmos como que terminada a nossa tarefa porque não conseguimos vencê-lo. Se nós lutarmos todos juntos, conseguiremos sim, porque a vontade de todos estará contribuindo para a libertação de toda a sociedade. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Retornamos com o Portal de Luz, que tem o apoio cultural da Folha Espírita Editora. A nossa Folha Espírita está cada vez melhor. Se você quiser para você uma assinatura ou dar de presente, fique à vontade. Pode passar um e-mail, telefonar, estaremos sempre às ordens. Comparece agora a nossa professora Sandra Marinho, com Educa Tua Alma. Vamos ouvi-la. Queridos amigos, queridas amigas, a gente sempre procura fazer uma homenagem às mães quando está chegando o Dia das Mães aqui no nosso programa. E hoje eu resolvi dedicar esse programa a todos os pais, aos nossos pais, alguns já desencarnados como o meu, outros velhinhos, outros jovens, pais de primeira viagem. Temos ainda aqueles pais que, embora não sejam os pais biológicos,
são os verdadeiros e únicos pais para muitas criaturas que têm neles o esteio moral e espiritual, o médico e o enfermeiro, o conselheiro e o amigo. São aqueles missionários procedentes de diversas religiões que se dedicam ao verdadeiro sacerdócio de amor aos filhos desvalidos de Deus, que lhes enviou das mais variadas formas. Gostaria também de refletir junto com vocês sobre aqueles homens que, embora sejam pais, sucumbiram à responsabilidade perante os rebentos, abandonando-os à própria sorte ou sob a guarda da mulher, que sozinha se responsabiliza pela criação dos filhos. Lembrando ainda que, infelizmente, hoje existe um número gigantesco de pais que caíram na arapuca do vício, e a par destes, vemos aqueles que cumprem penas nos estabelecimentos prisionais de todo o país. Penso que devemos aproveitar a proximidade do Dia dos Pais para formar uma corrente positiva de vibrações em favor de todos os pais, principalmente aqueles que se encontram nessas últimas condições. Gostaria também de fazer um apelo para todos os familiares, educadores e evangelizadores, no sentido de ensinar as crianças e os jovens o respeito aos seus progenitores e o perdão para com o pai que não conseguiu ser o herói dos seus sonhos, mas é um irmão em Deus que precisa do afeto, do incentivo e principalmente do perdão. Tenhamos a sensibilidade de jamais colocar um filho ou uma filha contra o seu pai. Tenhamos a sensibilidade de jamais colocar um filho ou uma filha contra o seu pai. E tenhamos consciência de que não temos o direito de desconstruir a imagem de um pai para o seu filho ou sua filha. Li um texto assinado por Pat Hansen, intitulado Canção do Coração, muito oportuno para a nossa homenagem de hoje. Era uma vez um homem zarrão que se casou com uma mulher dos seus sonhos, e de seu amor nasceu uma garotinha alegre e talentosa. E o homem zarrão a amava muito. Quando era bem pequena, ele a pegava no colo, cantarolava uma melodia, dançava com ela pela sala e lhe dizia: "Amo você, garotinha." A garotinha fazia beicinho e dizia: "Eu não sou mais garotinha." E o homem zarrão ria e dizia: "Mas para mim você sempre será a minha garotinha." E a garotinha, que já não era mais uma garotinha, deixou a sua casa e saiu pelo mundo. E à medida que aprendia mais sobre si, aprendia mais sobre aquele homem. Viu que ele era verdadeiramente grande e forte, porque agora reconhecia os seus poderes. Um desses poderes era a sua capacidade de expressar o seu amor pela família. Não importava para que lugar do mundo ela fosse, ele ligava para ela e dizia: "Amo você, minha garotinha." Um dia, a garotinha, que já não era garotinha, recebeu um telefonema. O homem zarrão estava doente, havia sofrido um derrame. Estava com dificuldades para falar, não conseguia mais sorrir, andar, abraçar, dançar ou dizer o quanto amava a filhinha, que já não era mais uma garotinha. Então ela foi para junto do homem zarrão. Quando entrou no quarto e o viu, ele parecia pequeno, nada forte. Ele olhou para ela e não conseguia falar nada. E a garotinha fez a única coisa que podia fazer. Subiu na cama ao lado do homem zarrão. Lágrimas escorreram nos olhos de ambos.
e ela passou os braços em torno dos ombros inertes do pai. Com a cabeça em seu peito, ela pensou muitas coisas, lembrou-se dos maravilhosos momentos que haviam passado juntos e como ela sempre se sentira protegida e acarinhada pelo homenzarrão. Sentiu pela perda que teria que suportar, das palavras de amor que a haviam confortado tantas e tantas vezes. Então, ela ouviu as batidas que vinham de dentro do coração daquele homem. Um coração onde a música e as palavras haviam sempre vivido. O coração batia sem se preocupar com os danos sofridos pelo resto do corpo. E enquanto ela estava ali, a mágica continuava e ela ouviu o que precisava ouvir. O coração dele batia e as palavras que os seus lábios não podiam mais dizer. Amo você, garotinha, garotinha, garotinha. E ela se sentiu confortada. Feliz Dia dos Pais, um grande abraço no coração de todos. Até a próxima. E chegamos ao final do nosso Portal de Luz de hoje. Um grande abraço e até a próxima semana.